Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor, Isaías 42. Isaías 42, versículo 3. Palavra do Senhor em 42, Isaías 42, 3. Eu vou ler na versão viva e você acompanha na sua versão. Diz assim: Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a pequena chama que quase não dá luz. Ele mostrará amor aos fracos e dará forças aos desanimados. Fará completa justiça a todos os que foram prejudicados. Espírito Santo de Deus, como o Senhor tem atuado, agido em nosso coração, Pai Santo, continua, Senhor Deus, atuando e agindo em nosso coração. Deus, quebrantando o nosso coração, nos trazendo, Senhor Deus, discernimento, revelação, compreensão, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai Santo querido, que haja cura nesse lugar, que haja libertação, que haja, Pai Santo querido, Deus, salvação, que haja manifestação da Tua graça, Senhor Deus, do Teu poder, Pai Santo querido, entre nós. Pai, nós queremos abençoar todas as famílias, Pai, que se fazem presente nessa noite. Abençoa, Pai Santo querido, aquele que entrou aqui, Senhor Deus, Pai, cujo fio de esperança, Senhor Deus, Pai Santo querido, já está se esvaindo, Senhor Deus, para que eles tenham renovo, Senhor Deus, tenham refrigério da Tua parte, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, cobre ânimo, Senhor Deus, para continuar nessa caminhada, Pai. Nós oramos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra do Senhor, ela fala que o seu servo, Jesus, e hoje eu quero dar um título para essa mensagem de centralidade em Cristo. Centralidade em Cristo. Ele diz que o seu servo justo, ele não quebraria, ele não esmagaria a cana quebrada ou o caniço quebrado. Ele também não apagaria a torcida que fumega. Aquela partezinha que está já no seu limite, ele não apagaria. Esse é o servo do Senhor. E quando nós olhamos e quando nós falamos com as pessoas, quando nós as ouvimos e perguntamos como você está, normalmente a resposta é: eu estou bem com Deus, estou em paz com Deus. Ele é o meu Senhor, Ele está do meu lado, Ele caminha comigo. Normalmente nós falamos isso porque nós temos uma instrução, aprendemos uma instrução religiosa. Passamos talvez por uma classe de catecúmenos, de instrução. Nós recebemos alguma palavra do Senhor. Nós fazemos parte da programação da igreja e vamos entendendo que isso é uma satisfação. De repente nós podemos pensar também que a outra situação que a gente pode ver é que nós pertencemos a um grupo como esse aqui, uma igreja boa na nossa concepção. Nós pertencemos a uma comunidade em que as pessoas são amáveis, em que as pessoas se importam com a gente, e por isso também eu estou em paz com Deus. Uma outra situação é que eu faço as minhas orações, eu faço as minhas obrigações na igreja, trabalho para a igreja, eu faço as minhas ofertas para a igreja, eu vou regularmente aos cultos. Isso é uma satisfação para mim. Eu fico contente com isso. Isso, queridos, quando nós olhamos assim, numa parte de fundo, isso é uma verdade. Eu diria até que mais ou menos absoluta. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, quando nós nos equiparamos, a gente realmente faz uma equiparação com aquilo que Deus requer de nós, nós vamos vendo que nós não estamos tão bem assim com Deus. E foi essa uma situação que foi colocada quando aquelas pessoas se encontraram com Jesus, quando se encontraram com João Batista, e eles falavam assim: olha, eu estou muito bem, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou sossegado. Mas João falava para eles: não. Capítulo 3 de Mateus, se você quiser acompanhar comigo. Capítulo 3 de Mateus, não, é de Mateus, correto? Versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. Vou ler na versão atualizada. Capítulo 3, versículo 9. Diz o seguinte: E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
eu estou muito bem. Quando eles iam atrás de João Batista para serem batizados, a palavra era sempre a mesma: o que você está fazendo? Por que você precisa de frutos de arrependimento genuínos? O que você tem das túnicas, da uma? O que você tem? O que você faz? Eu sou cobrador de imposto, então não cobra além do limite. O que você faz com o seu soldo? O que eu faço com o meu dinheiro? Olha, você realmente se contenta com ele. Não seja exagerado. E essa era a mensagem de João para eles. Quando eles também se encontram com Jesus, capítulo 13 de Lucas, você pode também conferir essa palavra, versículo de 1 a 5. Quando o povo estava perguntando a Jesus sobre 2 eventos que aconteceram naquela época, ele falou para eles o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus são mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todo igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 dos quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A palavra de Jesus, quando aquela massa concorria, quando aquela massa chegava para ele, era a mesma: não. Ele dizia não. Quando também eles se encontraram com Paulo, o apóstolo, em determinada situação, a palavra do apóstolo Paulo foi a mesma: não. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1, a gente confere esse texto. Você lê na sua versão, vou ler na Viva, versão Viva, diz o seguinte, Romanos 2, capítulo 2, versículo 1. Bem, vocês podem estar dizendo: mas que gente tão terrível acerca da qual você está falando. Espere um momento, porém. Vocês são tão ruins quanto eles, quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados. Vocês estão falando de si mesmos por fazerem essas mesmas coisas. Centralidade de Cristo. Nós muitas vezes, queridos, balizamos a nossa vida por aquelas pessoas que estão ruins. Olhamos para uma pessoa alcoólatra, por exemplo, alguém que fica sentado, dormindo aqui na porta da igreja, e nós falamos assim: somos melhores. Nós olhamos para uma pessoa drogada, uma pessoa que está num prostíbulo, uma pessoa que está traficando, uma pessoa que está assassinando, como a gente tem percebido e tem acompanhado nos últimos dias, inclusive na minha cidade, Boa Vista, e nós falamos assim: somos melhores. Até aqui nós não matamos ninguém, não assassinamos ninguém. Até aqui ainda não nos drogamos. Até aqui a gente não se embebedou. Até aqui a gente realmente tem sido uma pessoa muito boa. Por isso nós estamos acima. Quando entra uma pessoa na igreja e que nós entendemos que essa pessoa realmente está fora daquilo que nós imaginamos que deva ser a sua conduta, a sua vestimenta, o seu linguajar, e nós falamos assim: não faz parte. Mas isso porque nós estamos nos balizando por nós. Nós sempre achamos que nós estamos à frente de alguém. Nós sempre achamos que nós estamos melhor que alguém. Mas a palavra do Senhor, ela fala que nós não somos tão bons assim. Quando Deus escolheu Israel, não é porque Israel era uma nação boa, não era um povo bom. A palavra diz, Deuteronômio 7, que não era o melhor, não era a maior nação, eles não eram tão bons, mas Deus os amou e continua amando esse povo. Por quê? Israel representava na época tudo aquilo que o mundo tinha de pior. Pode não parecer, mas ele escolheu exatamente porque eles refletiam aquilo que havia de mais ruim entre as nações da época. Mas ele quis, ele elegeu, ele predestinou esse povo. Quando Deus olha para nós, Ele não nos escolheu porque nós somos ou não éramos bonzinhos demais. Ele não está conosco, nos buscando a cada dia, porque nós somos bons demais.
Ele não nos salvou, Ele não morreu pelos nossos pecados, porque nós somos bons demais, mas porque também nós representamos aquilo que é ruim na sociedade. Deus, quando derramou o seu sangue naquela cruz, foi exatamente para resgatar esse povo. E a cada dia, você pode imaginar que Ele continua cercando você, Ele continua me cercando, Ele continua me buscando, Ele continua fazendo todo o possível para me levar para casa e para te levar para casa, os céus, lugar que Ele preparou para nós. Então, queridos, quando nós olhamos para esses textos, quando nós olhamos para aquilo que a palavra tem falado ao nosso coração, realmente nós temos que parar um pouquinho e meditar. Esse ano é um ano de desafio realmente. Nós temos aí uma proposta de ter mais intimidade com Deus. Nós temos uma proposta de estar mais tempo no nosso quarto secreto, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja, pela cidade. Orar por essa cidade para que haja paz nessa cidade. Orar por esse país para que haja paz nesse país. Tem sido realmente um desafio para as nossas vidas. Mas de que Jesus, de que João e de que Paulo estava falando? De um pecado acidental? Ele não estava falando de um pecado acidental, mas de algo repetitivo. Toda vez que eles disseram não, toda vez que eles falaram para aquele povo: olha, não é assim como vocês pensam. Vocês não são tão bons, amáveis. Vocês não são assim como vocês pensam. Ele não estava falando de um pecado acidental, mas de alguma coisa que era repetitiva, que era contumaz, que se fazia dia a dia. Egoísmo. E esse egoísmo, ele vai trazer com ele algumas outras coisas, alguns outros irmãozinhos. Por exemplo, orgulho, altivez, soberba, vaidade, preconceito, arrogância, ingratidão e independência. Nós sempre queremos andar no curso do nosso coração. Nós queremos sempre fazer aquilo que realmente nós entendemos que é melhor. E aí, Deus fala para nós que não somos bons porque nós esquecemos. Deixamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas de bom e fazemos a nossa vontade. Sempre queremos fazer aquilo que nos agrada mais, aquilo que o nosso coração aceita mais. Problema de Deus, ou melhor, o problema para Deus, o problema do coração, vai ser sempre o coração do problema. Para Deus, o problema do nosso coração vai ser sempre o coração do problema. A palavra fala em Mateus 15:19, que é do coração que vem tudo isso. Soberba, altivez, orgulho, prostituição, discórdia, contenda. A palavra em Jeremias também 17:9, Mateus 15:19, primeira parte. Em Jeremias, em 17:9, fala também que o coração, nosso coração é um coração enfermo, desesperadamente enfermo. Ele não pode por si só ser curado. Nós precisamos de alguém, precisamos de um ser muito maior que nós, infinito, para sarar esse coração que é enfermo, para sarar esse coração que a cada dia ele deseja realmente coisas ruins, coisas negativas. Deus nos fez imagem e semelhança. Eu creio que ninguém tem dúvida disso. Fomos feitos imagem e semelhança. Pelo menos você que estuda a palavra de Deus sabe que você é imagem e semelhança de Deus. Mas nós desfiguramos a sua imagem e também nós desonramos o seu nome. Quando nós rejeitamos a sua autoridade, quando nós suspeitamos da sua palavra, quando nós ridicularizamos o seu amor, quebramos as suas leis e destruímos o seu mundo. Esse é o homem. Você pode imaginar, não sou tão mal assim. Mas é só a gente parar por um segundo sequer e a gente fazer uma reflexão. Eu uma vez ouvi, algum tempo atrás, lá no início da igreja, quando o reverendo Elben pregou para a gente lá, ele dizia assim: olha, eu oro todas as manhãs, para que o meu coração não tenha soberba e não tenha altivez.
E quando vem aquelas aflições, quando vem aquela angústia, quando vem aquele sentimento de perseguição, eu corro para o meu quarto e olho para as minhas anotações. Quem conheceu o reverendo Elben sabe que foi um homem realmente extraordinário. Um homem que passou a sua vida toda dedicado ao Evangelho. Um desses dias eu estava conversando com o Lauro e ele falando dos feitos dele com o avô do Lauro. Quão maravilhosa realmente foi esse irmão que já foi para os céus. Mas se essa pessoa com um ministério tremendo, uma pessoa com uma palavra abençoada, com um amor tão grande, uma pessoa que congregou muitas pessoas nessa cidade, ajudou o Evangelho a surgir nessa cidade, tinha momentos de aflição. Imagina você. E ele dizia que nos seus apontamentos, nos seus registros, na sua contabilização, ele via que as suas derrotas, os seus fracassos, eram muito menores do que as suas vitórias. Isso, queridos, é tremendo. Também você pode fazer algo assim. Você pode começar a anotar num livrinho, num caderno particular, como você é agora, como você está agora, para que no final do ano você faça um balanço disso, você contabilize como é que foi a sua caminhada. Esse é o ano de intimidade com Deus. Nós precisamos ter noção daquilo que realmente nós queremos alcançar, como nós vamos alcançar. Uma outra coisa, nesse processo desorientado, desse coração enfermo e doente, enganamos, trapaceamos, exploramos, machucamos, subjugamos e ferimos uns aos outros. Aquele ministério de reconciliação, aquele ministério que o Senhor nos deu, de uns aos outros, de amar, de submeter, né, de a gente realmente estar juntos, ele fica para trás por conta desse nosso coração. E você pode imaginar assim, puxa, então não tem solução? Tem solução. E a solução que Deus encontrou foi exatamente em Cristo. A solução que Deus encontrou foi para trazer esse Filho para morrer por nós, para nos redimir. A solução que Deus encontrou foi mandar esse homem, esse Deus, para se fazer homem e para sentir os mesmos problemas que nós sentimos. Ser machucado, ser maltratado, ser ridicularizado, muitas vezes ser chicoteado, agredido, para sentir o que nós sentimos. E a palavra diz que esse Deus, Jesus Cristo, Ele está nos céus a interceder por nós. Quando eu estiver me sentindo assim, ou quando eu estiver me afastando dos caminhos do Senhor, eu tenho um intercessor junto ao Pai que vai dizer: Pai, tem misericórdia do Aldeir, porque eu sei dessas dificuldades. Então, queridos, isso não está perdido. Nós temos realmente a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós caminhamos assim. Uma outra coisa importante, distorcemos tudo que Deus faz ou fez de bom. E também pensamos ser bom tudo que Deus chama de mal. Abençoamos o que Deus amaldiçoou e amaldiçoamos o que Deus abençoou. Queridos, tem muita situação que nós não vamos ficar no contraponto de Deus. Se Ele diz para nós que aquilo é uma coisa ruim, nós não vamos questionar Deus. E muitas vezes nós falamos que nós amamos Deus. Deuteronômio 6,4 diz isso: amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós amamos Deus, nós queremos nos achegar a Deus, nós buscamos Deus, nós oramos, nós consagramos, nós aparecemos aos cultos regularmente. A gente realmente conhece Deus, mas nós não entendemos Deus. Tem muitas coisas que Deus nos pede para fazer e nos manda fazer que nós não entendemos. Tem muitas coisas na sua palavra que nós não entendemos por quê. E a gente não vai estar procurando isso. O que nós temos que fazer? Amar, obedecer, submeter.
Assim como um casal, a gente não tem a pretensão de achar que nós entendemos as nossas esposas. E os maridos e as esposas entenderem os seus maridos. Nós vamos viver uma vida inteira, 40, 50, 60, 70 anos, mas não vamos entender, mas vamos amá-lo. Nós vamos submeter, nós vamos estar juntos, aliançados, mas a gente não vai entender. Assim, Deus também, nós não podemos entender Deus nessa situação. 2017, mais intimidade com Deus. A palavra que foi lançada, o versículo, chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. Mas há uma condicionante para isso. Na sequência, ele diz assim, olha, vocês têm que purificar suas mãos pecadoras. E vocês têm que limpar esse coração que está cheio de rapina, mazela, imundície. É uma condição para que a gente se aproxime de Deus, queridos. Por isso é importante que nós façamos a nossa lista, ou aquilo que nós somos hoje, para que nós possamos fazer um comparativo no final do ano, se a gente realmente conseguir o objetivo. Deus, Ele é um Deus organizado. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. É um Deus que Ele diz para você que os seus dias foram bem contados, escritos todos bem contados. Antes mesmo que você nascesse, já sabia como você seria. Isso é algo sobrenatural. Então nós temos, se nós somos realmente discípulos de Jesus, se nós cremos nessa palavra, o que nós temos que fazer? Igual Ele faz, ser organizados, saber como é que nós vamos nos portar ali, sondar o nosso coração todas as manhãs, ver se a altivez e se a soberba está nos atingindo, como diria o reverendo Elben, ver se o orgulho está tomando conta das nossas vidas, ver se nós não estamos realmente deixando chegar na igreja aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda e nós fazemos conta que não vemos. E eu lembro sempre que quando nós vamos aos encontros, a gente vê aquelas pessoas chegando ali assim, toda estraçalhada. O caráter, a índole, o emocional, o espiritual, o físico. A gente não tem ideia do que essa pessoa passou. Muitas delas chegam ali realmente desesperadas. É a última tentativa. A gente ouve isso. Outro dia na ceia, eu estava falando assim que Jesus tem um texto lá em Hebreus, que ele fala que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Um dia eu estava lendo esse texto, realmente assim, fiquei maravilhado com isso. Porque eu comecei a lembrar de como eu sou, de como eu era. E de repente Jesus, ele faz uma foto, tira uma selfie ali na frente, e um monte de gente atrás, com todas as suas dificuldades, seus problemas e limitações. Mas ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Assim também nós fazemos aquela foto do encontro. Fazemos no início, logo no início. E no final nós olhamos para cada carinha daquela assim, falando assim, olha como Deus é maravilhoso. Como Ele foi transformando nesses dias essas vidas. Como Ele agiu de uma forma sobrenatural. Queridos, essa é a proposta de Jesus para nós. Centralidade em Cristo. Quando a gente tirar tudo aquilo que é nosso, achar que nós podemos, achar que nós fazemos, achar que nós realmente somos os melhores, achar que as pessoas que adentram desse lugar, precisando da nossa ajuda, a gente não pode se encostar, a gente não pode apoiá-la. Como um bebê que nasce, a gente não pode dizer para esse bebê, olha, você nasceu, agora você vai tomar o seu leite, vai fazer a sua comida, você vai preparar as suas roupas, sua cama, está aqui o seu quarto, te vira. Não é desse jeito, queridos. Quando alguém se converte, chega na igreja, está procurando uma família,
ela chega como um bebê querendo ajuda, e nós estamos aqui para ajudar. E não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder, não é responsabilidade talvez até daquela pessoa que ganhou para Jesus, mas é responsabilidade da igreja, é o corpo. E isso a gente consegue realmente intimidade com Deus. Devemos enquadrar as nossas ações e sentimentos no senhorio de Cristo. A centralidade, ela nos chama a isso, a gente ser dependente dEle. A gente a cada dia buscar Ele. Senhor, o que eu vou fazer nesse dia? Senhor, me leva aonde o Senhor está querendo ir. E eu sempre falo que até os louvores, eles deveriam ser colocados diante de Deus. Senhor, o que eu vou cantar nessa noite, no domingo, no sábado? As palavras, pregações deveriam ser colocadas diante de Deus. Antes de pregar para a igreja, teria que ser pregada para Deus. Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Senhor, deixa eu compartilhar essa palavra com o Senhor. O que o Senhor me diz? Isso é dependência de Deus, queridos. Cada dia. Deus está interessado naquele coração que se quebranta com as coisas que quebranta o coração de Deus. O que tem quebrantado o teu coração? O que tem levado a você a servir esse Deus? O que te motivou a seguir a Cristo, a entregar sua vida para Ele? Será que a motivação de quando você fez isso é a mesma de hoje? Será que você continua caminhando esse mesmo caminho, essa mesma pegada? Isso é interessante, queridos. E nesse ano, realmente é um desafio, essa igreja chegar no final do ano mais próxima de Deus. Uma igreja mais aliançada. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas mais aliançada com Deus, mais aliançada com o Espírito Santo, mais aliançada com Jesus. Pastor Cash Luna, ele costuma falar que na igreja dele, ele não faz selim, ele não faz programas, né, atividades. A gente vai fazer aqui um culto para o Espírito Santo. Isso é proibido para ele. Por quê? Ele fala que nós não temos que buscar o Espírito Santo hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, fazer programações, eventos, com o fim de buscar o Espírito Santo. Isso é diário. A cada dia nós temos que buscar o Espírito Santo, a cada dia somos dependentes dEle, a cada dia nós precisamos ouvir Ele, a cada dia nós precisamos que Ele nos instrua naquilo que nós vamos fazer. É muito importante isso. E nessa caminhada que nós temos, como seres inteligentes, nós vemos assim, alguns textos bíblicos, que a natureza, ela se submete a Deus. As criaturas que não são inteligentes se submetem a Deus. O único ser chamado inteligente que não se submete a Deus são os homens. Eles questionam Deus. Eles realmente vão aos limites para rejeitar Deus, para negar Deus, para não querer Deus. Eles entendem que eles não precisam de Deus. Mas mesmo assim, foi por você e foi por mim, foi por essas pessoas que Jesus morreu. Foi por essas pessoas que Ele derramou o seu sangue, foi por mim e por você que Ele derramou o seu sangue. E são essas pessoas que Ele está a cada dia buscando, cercando, laçando com laços de amor, se encurvando para dar o que essa pessoa precisa. Isso é maravilhoso, saber que Deus, apesar de tão grande, é um Deus presente em nossas vidas. E apesar dos nossos problemas, dificuldades, apesar de tudo que nós passamos e somos, apesar de muitas vezes a gente não entender a nós mesmos, Deus sempre está presente. É uma promessa que Ele fez, é uma promessa que Ele vai ter até a gente realmente chegar à eternidade, para quem crê, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja?